Olá, hoje vamos falar no podcast da Alesp sobre defesa do consumidor. Temos em nossos estúdios a doutora Marinês Dotti, que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Obrigada pela sua vinda. É uma satisfação enorme, você sabe disso, principalmente falar de um tema, né, que temos todos os dias novidades, desafios. Então, é muito bom estar aqui. Eu começo falando de dois projetos que estão em tramitação aqui na casa. O projeto de lei do deputado Jorge Caruso, número 636, e também do projeto de lei do deputado Tomé Abduch, 1275. O primeiro fala do cadastro do bloqueio de telemarketing e o segundo sobre a proibição do envio sem autorização prévia da pessoa, da emissão ou envio de um boleto, contratos ou ofertas para produtos e serviços. O que a gente encontra e vê nessas propostas, doutora Marinês? Olha, como eu estava dizendo, hoje a defesa do consumidor, ela está aí com grandes desafios, né? Então, eu acho que esses dois projetos, eles podem sim ajudar, lógico, mas eles têm que ser melhorados no sentido de o bloqueio de telemarketing. Nós temos já no estado de São Paulo, vários estados, as empresas descumprem, né? E nós sabemos que o consumidor hoje, cada vez mais, ele está sendo abordado pelo marketing geral. Existe um número, sim, o 4004, existe o 3003, que você não atende se você não quiser, mas isso não é o suficiente. Então, nós não podemos, lógico, inviabilizar o marketing no Brasil, mas as empresas têm que entender que tem que haver regras, né, que eles têm que seguir, eles têm que ter punição no caso de descumprimento. E no caso do envio sem solicitação, do consentimento do consumidor... Antigamente tinha muito do cartão de crédito, hoje eles pararam de fazer, Hoje né? Eles pararam, né, de mandar sem solicitação. Mas hoje, veja bem, a grande questão está sendo a logística das empresas, né? Então, quer dizer, o aviso sem recebimento até que melhorou. Né, você não recebe, muito pelo contrário, você não recebe o produto. Por quê? A logística das empresas é que tem problemas, porque eles terceirizam, os consumidores ou não recebem, o produto se perde no caminho, ou então consta como entregue, não foi entregue, então o consumidor aí tem um caminho longo até ele provar que ele não recebeu, porque às vezes consta até como entregue e o consumidor não recebeu. Né? Então, eu acho que, somada a essa proposta do deputado, do aviso de recebimento, poderia se pensar numa alternativa que fosse eficiente para o consumidor, que desse menos dor de cabeça e que pudesse incorporar ali a questão da logística, né, dessas empresas que estão terceirizando os serviços de forma que o consumidor ele tenha condições de provar que ele não recebeu o produto ou que aquele produto foi entregue errado, né? Mas hoje o problema maior não é o produto que foi entregue em outro local, é que consta como entregue e não foi entregue, né? Então essa é a grande questão hoje, que tem que ser muito bem trabalhado, né? De que forma os parlamentares aqui da maior Assembleia da América Latina podem trabalhar em prol não só do paulista, mas também em relação ao governo federal? Isso é possível? Olha, é possível a partir do entendimento, né, do próprio deputado aqui na Alesp com outros que se juntem, que proponham comissões que sejam interativas, comissões que realmente possam estar trabalhando junto a nível estadual e a nível federal, né? E nós que somos da defesa do consumidor já de longa data, no início, lá atrás, né, logo que o código ele foi promulgado, havia sim, né, essa interatividade da Alesp com o governo federal. Isso 40 anos atrás. 40 anos Porque atrás. nós estamos no mês de março, que é o mês do consumidor. Que é o mês do consumidor. Então, pode-se pensar, né, de que forma poderia se fazer essa proposta, esse trabalho conjunto, porque eu acho que todos ganham, né, todos ganham, e lógico que tendo o acompanhamento de um deputado estadual junto ao federal, que possa impulsionar, né, determinadas leis, regulamentos, seria muito mais eficiente. O trabalho do PROCON deixa a desejar? Olha, o trabalho do PROCON, vamos falar do PROCON São Paulo, que eu conheço melhor, ele é um trabalho pioneiro.
né? Mas ainda com grande dificuldade em fazer cumprir com as multas, porque as empresas são multadas, eles não conseguem, porque existe aí a própria legislação que impede que o PROCON multe, que eles paguem imediatamente essa multa, até tem uma proposta em andamento, né, para que as empresas multadas paguem e depois recorram. Hoje é o contrário. Então, as empresas sabem que, ao recorrer, elas estão parando o processo, fazendo com que o consumidor continue sendo lesado, as empresas continuam oferecendo, ou vamos dizer assim, causando problemas para os consumidores, e as multas deles estão ali paradas até que se resolva na justiça. Nós sabemos que hoje a justiça é morosa, então as empresas apostam, vamos dizer assim, na morosidade da própria justiça e continuam lesando o consumidor. Então tem que haver métodos mais eficientes, fortes, punitivos, para que o PROCON ele possa, como uma entidade representativa, né, dos cidadãos, atuar de forma mais eficiente. E o exemplo mais recente que a gente tem em relação a isso é sobre a Enel, né? Que inclusive tivemos a CPI da Enel aqui na casa. Exatamente. Então, ali dá para ver que não depende só do PROCON, depende das empresas também, depende da punição, depende, logicamente, de uma atitude, de um comportamento, ou mesmo de um processo rápido. É multado? Paga, depois recorre. Né? Isso não acontece. Em relação ao consumidor.br.gov.br, que as pessoas também, que é um serviço onde as pessoas podem reclamar, já foi melhor, né? Olha, esse gov.br, ali entra somente as empresas que queiram aceitar as condições, né, que são impostas, ou seja, não é obrigatório, as empresas atendem se quiser. Logicamente, quando o consumidor chega ali no ponto .gov, já recorreu aos PROCONs, a outras entidades de defesa do consumidor e vão registrar a reclamação ali. Né? Então, tem que ter um mecanismo de eficiência, um mecanismo também que obrigue as empresas a cumprirem com determinadas obrigações que eles têm. Porque se você só é receptivo, você não vai ter ali uma alternativa, é lógico que o consumidor ele vai ter um outro canal que não é tão eficiente como deveria. Marinês, você que acompanha, inclusive é membro de associações em Portugal e também dos países de língua portuguesa na Europa, que falam, que tratam a questão da defesa do consumidor. De que forma nesses outros países, e também se você puder citar Estados Unidos, como que é a questão da defesa do consumidor tratada em sua legislação? Se é uma legislação estadual, nacional? Olha, você vai ficar surpresa, mas eles não têm um Código de Defesa do Consumidor, como nós, né? Por isso que nós temos uma ferramenta super boa. Somos Né? pioneiros. Somos pioneiros, foram até muitos países copiaram o nosso código, né? Mas na Europa não. Na Europa, eles não têm uma legislação específica de defesa do consumidor. Em Portugal, por exemplo, a defesa do consumidor ela está atrelada ao Código Civil. Né? Mas as empresas, bem ou mal, acabam respeitando muito as entidades de defesa do consumidor, e principalmente quando há uma lesão coletiva. Né? Então, há uma composição para que se resolva, e a partir daí, lógico, vai se trabalhar a nível europeu, de regulamentação e tudo mais, seguidas de vários países, né? Como a Itália, a Bélgica, a Espanha. Então, aí vai se pensar na legislação que possa melhorar a vida do consumidor. Por exemplo, proteção de dados, né, que hoje está bem avançado, inteligência artificial está bem avançado nesses países, para que a regulamentação ela possa sair bem atualizada, né, já acompanhando, vamos dizer assim, a sociedade de hoje, contemporânea e tudo mais. Agora, muitos países têm dificuldades, né, como a África, por exemplo. A África, os países da África, muitos deles da língua portuguesa ainda encontram uma dificuldade tremenda, né? E eu posso até dizer que, com exceção de Cabo Verde, que é mais avançado em termos de legislação, que teve o seu Código de Defesa do Consumidor aprovado, né? Mas os outros países não conseguem. É uma questão assim de políticas governamentais, aonde o consumidor pouco acesso tem. Né? E também muitos problemas com transparência, com informação e principalmente serviços.
eles têm muita dificuldade com telefonia, com energia elétrica. Não são raras as vezes em que se está fazendo uma videoconferência, cai energia, ou então não se consegue acessar de forma adequada a internet. Acho até que você teve a oportunidade de participar de uma... Sim, de rodas. De rodas e tudo, onde você deve ter percebido a grande dificuldade. Né? Mas o que eu sempre digo... A baixa qualidade do sinal. A baixa qualidade do sinal que está atrelada à baixa qualidade de serviço. Né? Então, o cidadão, que é o próprio consumidor, nesse país, tem uma dificuldade grande, encontra barreiras institucionais, né? Principalmente dos governos que eles têm, mas eles não desistem, é lógico, né? Não desistem, mas é muito difícil, porque não se consegue ter o que hoje nós temos. Né, a maior transparência, informação, o direito de escolha, né? Muitas vezes os produtos lá fora você não tem o direito de escolha nesses países, né? E as empresas, muitas que estão estabelecidas na Europa, que estão lá na África, oferecem produtos diferentes, o marketing deles é diferente, induz o consumidor a erros e tudo mais, e não se consegue resolver. Né, mas é uma questão assim de continuar trabalhando pela defesa do consumidor nesses países. Eles sabem das dificuldades, as entidades, né, e estão buscando o seu caminho. Voltando aqui para o Brasil e para São Paulo especificamente, como trabalhar a inteligência artificial na vida do consumidor? Quais são os riscos? Essa é uma questão que você tocou que é muito importante para a proteção do próprio consumidor, né? Porque você vê, vou dar até um exemplo. Quando a inteligência artificial hoje, ela é tão intensa, está indo tão rápido, que a tua própria voz, né, ela pode ser colocada, né, de forma, com a tua imagem, pode ser colocada a tua imagem com uma voz... Inclusive numa ligação de vídeo do WhatsApp. Exatamente, né? E não só isso também pode ser usada, vamos dizer assim, né, para outras coisas. Então, é esse o perigo. O perigo é como proteger o consumidor, o perigo é como fazer uma regulamentação que realmente ela atinja de forma favorável o consumidor, para que ele tenha aquela proteção no sentido até dos seus dados, né, dos seus dados pessoais, porque a inteligência artificial, ela inclusive pega os seus dados pessoais também, né? Então, é como acompanhar tudo isso, como fazer acontecer uma regulamentação que já saia bem atualizada, né? Então, esse é o perigo, né? Por isso que a regulamentação ela tem que ser muito rígida, muito bem trabalhada. E lógico que as empresas elas vão ter que acompanhar também quais são os riscos que o consumidor vai correr e os riscos da própria empresa, né? Porque eu até entendo, Renato, se as empresas não tiverem o fator punitivo, elas não vão parar, né? Elas não vão parar. E hoje a inteligência artificial, ela tem tudo. Por quê? Porque é uma coisa assim que capta tudo que você tem. Né? Quer dizer, os seus dados não são seus mais, né? Não pertencem mais a você, e é esse o perigo, né? Porque você está exposto. O próprio filme, não sei se você assistiu ao documentário que inclusive ganhou Oscar o ano passado, do Navalny, que é aquele ativista russo que foi envenenado e agora acabou falecendo. Não se sabe do que, mas que apareceu morto lá na prisão no Círculo Polar. E o que chama muito atenção nesse documentário é como como um jornalista investigativo, utilizando recursos na Dark Web, conseguiu levantar todos os espiões que o seguiam por 3 anos seguidos. Então, se hoje a gente está falando aqui, é possível nos captar aqui, nos registrar ali, acolá. É um negócio impressionante, que assusta. Não, é assustador. Por isso que tem que ter uma regulamentação que seja minimamente adequada. Né? Porque a gente não está pensando só assim nos nossos dados pessoais, de todos. Né? Hoje nós estamos já vivendo uma situação onde nós somos monitorados, né, 24 horas por dia. Né? Então, hoje nós somos capturados na rua,
né, com os acessos que se tem e tudo No e-mail, mais, né, no Waze, no e-mail. Google Maps. Tudo você deixa ali seus dados, inclusive de bancos, né, Renata? Seus dados são compartilhados em todos os bancos. Então, a tua situação financeira rapidamente também pode ser capturada pela inteligência artificial por outras pessoas que não são das instituições financeiras. Então, essa é a preocupação de todos nós. Como dar essa proteção? Como ter limites, né? Para que não se invada essa privacidade do consumidor. Inclusive, a respeito de dados de saúde. Porque hoje ela é compartilhada também, os seus dados de saúde. Né? Então, como controlar tudo isso? Não é? Às vezes, nem você sabe, né, o que está sendo passado. Mas é um direito que todos nós temos de saber o que é que está sendo passado, de que forma. A questão é como segurar tudo isso. Eu não acreditei. Aqui em São Paulo, a gente tem as farmácias, onde você se inscreve com o CPF, dá o número do convênio para ter aquele desconto. Sabe-se que a indústria farmacêutica manipula, trabalha tudo isso nos bastidores, mas tá bom. Aqui eu sei que se eu for numa farmácia de rede, der o meu CPF, ele vai saber tudo sobre a minha vida. Eu fui em Goiânia. Não, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, em janeiro, eu precisei comprar um medicamento. Uma farmácia pequena, que não era de rede. Aí ele falou, qual é o seu CPF? Ah, seu nome é assim, se você mora assado. Eu fiquei besta de ver. Eu falei, gente, como é que uma farmácia desse tamanho, que não é de rede, não é de nada, tem acesso aos meus dados? São os aplicativos que rapidamente transmitem, né, todos os dados. Então, não, mas aí a própria indústria de farmácias ou um sistema ligado às farmácias que age de má fé contra a LGPD que vende todos esses dados. Eles vendem esses dados. Eles vendem. Então, é um setor lucrativo. Porque além de você comprar um medicamento, você tem os seus dados compartilhados. Sim. Né, em qualquer lugar que você vá, você já tem esses dados. Agora, importante até saber que às vezes você esquece o nome de um remédio, já está ali, entendeu? Qual que é a dosagem, está ali, né? Agora, o importante é saber para onde é que está indo esses dados, de que forma que você está sendo monitorado, até que ponto. Porque você não é avisada, você vai numa farmácia, você compra o medicamento, a própria indústria te dá desconto, você entra no aplicativo da indústria, então o teu nome está ali para aquele medicamento que sabe que você vai tomar. Você é refém de tudo. Você é refém. Então, isso me faz lembrar também da Revolução dos Bichos, né? Então, o monitoramento existe sim. Tem que se haver uma forma, né, do consumidor estar mais atento com o que ele está passando, não passar de forma indiscriminada, não usar as redes sociais de forma indiscriminada. Tem pessoas que você vê que vai fazer uma viagem e já coloca até o trajeto dela indo para o aeroporto. Né? Então, tem que tomar cuidado com esses dados, porque eles estão sendo acompanhados, principalmente pelos fraudadores, pelas pessoas que já têm ali o seu perfil, vai analisar o teu perfil e a inteligência artificial ajuda, né? A analisar o teu perfil, sabe se você vai viajar muito para qual lugar, se não vai, se você faz muitas compras no supermercado ou não. Então, logicamente que isso pode te prejudicar, né? Em termos de proteção. Em termos também de invasão da sua privacidade, dos seus dados. E de que forma, então, deputados podem agir em defesa do consumidor nesse sentido? Olha, você vê, o assunto é extenso, né? Nós temos aqui, a gente ficaria muito tempo falando sobre tudo. Teria que se criar uma comissão para poder levar assuntos relevantes, temas relevantes, que pudessem ser encaminhados, né, para uma instância maior e pudesse ser acompanhado. Né, a nível estadual, a nível federal, para que houvesse, então, a efetividade desses assuntos, dessas propostas de lei, não é mesmo? Porque não adianta mais hoje a gente falar do que nós já falamos lá atrás, né? Por exemplo, da tua autorização prévia, né, para não receber cartão de crédito, porque já existe, né, inclusive a punição. Então, vamos falar de coisas que estão por acontecer nas próximas décadas e que já chegaram, estão batendo às nossas portas. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E, logicamente, que trabalhando de forma conjunta, nós vamos ter muito mais solução
para o que a gente está buscando do que problemas. Qual A gente país de tenta vanguarda ou minimizar. os países de vanguarda para a inteligência artificial no que diz respeito a essa questão da proteção? Olha, existem vários países hoje, né? A gente sabe que os Estados Unidos, que deveria ser um exemplo, não é, né? Deixa vazar seus dados estão em tudo. Inclusive, quando você vai para os Estados Unidos, você pode, por exemplo, fazer o teu cadastro numa loja, né? Desde que você forneça o teu e-mail, que é uma forma deles adquirirem o seu e-mail para depois fazer toda essa parte de marketing. Né? Então, você tem direito a desconto, só que você não sabe, não é informado. Então, lá também, nos Estados Unidos, você não tem essa proteção que você acha que tem. Né? Seus dados também são compartilhados, seus dados não são seus. Né? Então, eu não posso dizer que nós temos aí um exemplo de países, né? Mesmo na Europa ou na África ou em qualquer outro lugar, os nossos dados estão ali enfraquecidos, pertencem a todos e teria que se repensar a forma como a inteligência artificial está avançando no mundo. Mas na Europa já não há países que estão tratando isso? Já tem países tratando a nível de comunidade europeia, né? E a grande complexidade está sendo como monitorar, como segurar a informação, como não deixar que ela vaze, né, de forma... Porque uma vez que o seu dado está lá na farmácia, como que você vai recuperar tudo isso? Então, é bem complexo. Eu acho que a partir de agora nós temos que começar a participar mais enquanto defesa do consumidor e do cidadão, para que a gente possa aí ter alguns avanços, né? Em termos de você saber o que está sendo colocado, de que forma, como você pode retirar os seus dados, caso você não queira, porque, na verdade, é um direito seu, né? Você retirar seus dados. E na própria lei de proteção de dados, você pode pedir que o seu nome seja retirado, mas o problema, Renata, não é tirar o nome, é como você vai conseguir tirar o seu nome de tudo que foi enviado. Uma teia de aranha, né? Exatamente, é uma complexidade grande, quer dizer, como que eu vou tirar? Meu dado já foi não só da farmácia, mas já foi para a loja, foi para o banco, já foi... Como que eu vou tirar? Eu tiro de um lugar, mas já foi para outro. E os golpes da engenharia social? O que você tem a dizer sobre golpes hoje? Que alerta você pode fazer ao consumidor nesse mês de março? Olha, os golpes estão sofisticados demais, né? Eles já estão entrando, inclusive, os fraudadores, com inteligência artificial, como eu já estava falando, né? Eles usam você, colocam sua voz, mas eles colocam o que eles querem. Né? Não sei se você viu recentemente atores famosos tocando violão, tocando guitarra, ou então jogadores de futebol, onde estão fazendo propaganda que não são eles. O doutor Drauzio Varela vendendo remédio. Doutor Drauzio. Então, são coisas que você está vendo que está acontecendo e tem que tomar cuidado. Né? Por exemplo, empréstimos de, em hipótese nenhuma, aceitar online, mesmo que você tenha aplicativo de banco, você tem que estar muito bem consciente de que você está fazendo um empréstimo virtual que pode estar caindo na mão de fraudadores e eles capturam seus dados, não é? Porque a tendência hoje é você ir menos a bancos, é você ir menos nos lugares, fazer tudo online. Então, o consumidor ele tem que saber que esses dados eles têm que ser passados de forma cautelosa. Né? A utilização das redes sociais também de forma cautelosa para que esses golpes aconteçam menos. Né? Por exemplo, você contratar empréstimo sem saber exatamente quem está te oferecendo, e você ter que pagar depois, ou então celulares, né? Muitos golpes, por exemplo, eles conseguem acessar a tua conta, conseguem bloquear as suas ligações e depois eles ligam como se fosse da própria empresa. Ou os bancos, como se fossem do próprio banco. Olha, você está fazendo uma compra X, eu quero saber se é você mesmo que está fazendo. E esse tipo de golpe também é aplicado nos países mais modernos, Inês? Na América do Norte, na Europa? Eles são... Não é privilégio nosso? Não, eles são, vamos dizer assim, em menor escala, né? Mas acontecem. E as punições são grandes lá, né? Para aqueles que estão fraudando. Então, ao contrário daqui. Ao contrário daqui, a empresa ela tem que pagar caro por isso, né?
A empresa multas. que permite deixar o seu sistema ser violado para atingir um cliente. Sim, então as multas são grandes, e principalmente se isso acontece a nível coletivo. Né? Aí é pior ainda, porque as entidades de defesa do consumidor, elas conseguem ir até a justiça e mostrar o que está acontecendo. Né? E então as empresas têm que pagar multas milionárias. Mas existe, o marketing lá fora existe, como aqui no Brasil, porém, vamos dizer que com menos intensidade, né? Eles vão com menos sede ao pote. E qual a orientação, então, que você dá para os nossos telespectadores e ouvintes no que diz respeito a essa questão de golpes que eles privilegiam principalmente a questão bancária? Olha, primeiro, não confiar no que você está recebendo de ligação. Banco não entra em contato com o consumidor, em hipótese nenhuma. A não ser que você tenha ali um gerente que você conhece e que vai te ligar, entendeu? Para algum assunto pessoal da sua conta. Fora isso, eles não ligam. Se alguém está tentando invadir a sua conta, eles não vão avisar, porque eles têm como detectar isso. Né? Imediatamente, eles vão te bloquear. Né? Aí você vai ter o trabalho, inclusive, de ligar e saber o que aconteceu. Aí vão saber que você está bloqueado porque houve uma invasão. Então, não acreditar em crédito fácil, não acreditar que a tua conta vai engordar somente por você entrar ali e pedir um empréstimo, um simples empréstimo. Aliás, você viu recentemente o INSS, ele está sofrendo aí, inclusive, uma ação por parte do Tribunal de Contas da União, porque não tá acompanhando os empréstimos que estão sendo feitos pelos consumidores por meio dos bancos. Os bancos estão oferecendo juros elevados, né, para o consignado. Então, o consumidor até isso tem que tomar cuidado. Vai pedir um empréstimo consignado? Não faça empréstimo para a família, para os amigos. Faça para você, desde que você precise, e não faça muitos empréstimos. Né? Porque você não vai conseguir pagar com o que ganha, aposentado, pensionista, quer dizer, é um benefício que pode se tornar um malefício para o consumidor. Então, o recado orientação não faça nada correndo, não faça nada sem saber de que forma que você poderia estar sendo afetado, e não acreditar que o banco vai estar ligando oferecendo facilidades. Bancos não oferecem facilidades. Né? Então, o consumidor tem que tomar esse cuidado. E a outra coisa também, não acreditar que você vai ter ali, de repente, algum brinde. Né? Você vai ter um brinde se você comprar em tal lugar. Não, tem que tomar cuidado. Mesmo o cashback, né, que hoje é oferecido, você compra numa loja, você vai ter aí um dinheiro de volta se fizer uma próxima compra. 30% de cashback. Exatamente. Primeiro que tem data para você usar. Segundo, tem que ver se vale a pena ou não o que você gastou, né, para ter o cashback, e se você vai poder utilizar ou não esse cashback. É correto, né? que os grandes mercados de compras online fazem agora? Eles colocam o preço mais baixo, R$ 1.000 no Pix ou 1.200 no crédito. Isso é correto? Bom, nós estamos falando assim de duas formas diferentes você está fazendo a compra. Por quê? Por Pix ele recebe na hora. Com cartão de crédito ele vai receber daí 1 mês, 40 dias e logicamente que o valor já não é aquele que ele está oferecendo. Então ele está colocando ali um valor de juros já embutidos que ele paga para a própria empresa do cartão de crédito. Né? Então, nós já batalhamos muito, Renata, não sei se você se lembra, para não ter pagamentos diferentes. Sim. Né? E essa foi uma luta intensa. Antes não tinha. Não tinha. Mas agora, com o incremento do Pix, nos últimos, acho que 6 meses, eles acabaram intensificando muito essa forma de venda. Exato. Por quê? Porque o consumidor, quando manda por Pix, é imediato, cai na conta da empresa e ele acaba, então, se desvinculando do cartão de crédito, ter que pagar aquelas taxas. Era aquela história do né? você comprar na loja antigamente. Se eu pagar à vista, tem desconto? É a mesma história. Mas né? você vê isso como legal, o que eles fazem, desde que seja informado? Eu acho que eles têm que informar o consumidor, né? E cabe ao consumidor saber se ele tem dinheiro na conta para pagar por Pix ou não.
e sabendo que ele vai pagar com cartão de crédito, quanto que ele vai pagar de juros? Então, ele tem que ter o custo efetivo total. Regra clara. Regra clara, o custo efetivo total é aquele onde vai ter as taxas, você está pagando, os juros você vai pagar até Isso eles vocês, não põem, né? Isso eles não colocam. Então, de 1.000 por 1.200, mas eles não colocam. Às vezes, no Pix, ele tem um desconto mínimo, que não vale a pena. Né, para quem vai estar pagando com cartão de crédito, ou vice-versa, você vai pagar com Pix, você vai ter um desconto maior, porque vai sair da sua conta, vai direto para outra, e é imediato o pagamento, você não vai ter taxa nenhuma para fazer essa transferência, então o consumidor tem que estar consciente disso. Né? Inês, menos de um quarto, nós estamos quase que chegando ao final do nosso podcast aqui da LESP, menos de um quarto da população brasileira tem acesso à saúde privada, que são os planos de saúde, os convênios médicos, todas as empresas ligadas à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, pelos números de dezembro, nós temos 51 milhões de brasileiros que têm planos de saúde. Qual é o horizonte que você vê para daqui 20 anos? Olha, eu não vejo um horizonte assim, vamos dizer... Com uma população mais velha. Eu não vejo assim com muito entusiasmo o que vai acontecer com todos nós, né? Por quê? Hoje nós estamos todos ganhando menos, gastando mais com saúde, né? Porque a saúde, ela não espera, ela não tem idade, mas o idoso é que tem mais problemas. E é o idoso justamente que está sendo mais sacrificado, né? Porque ele não consegue manter um plano de saúde privado que ele tinha. Se ele se aposenta, ele não consegue manter. Ele vai para um plano inferior que não dá direito a uma série de coisas, né? Por exemplo, hospital, algumas cirurgias. Então, eu não enxergo com muito otimismo. Né? E a outra coisa também que a gente vê, muitas empresas adquirindo outras. Então, está havendo ali menos concorrência no mercado, né? O consumidor não consegue ter ali aquele plano de saúde que ele desejava, né? E ele consegue pagar até um período, depois não consegue mais. E outra coisa, a saúde, ela se atualiza muito rapidamente. Né? São inovações que acontecem todos os anos, são novos medicamentos, são novos, vamos dizer, ferramentas que são utilizadas, isso tem um custo, né? Tem um custo muito elevado para o consumidor. Então, o que a gente vê? A gente vê que, a exemplo do Brasil, que tem um sistema SUS, não existe em outros países, né? Não existe. Então, o consumidor hoje, ele colabora com o SUS, porque ele paga para o SUS, ele paga o plano de saúde, e é isso que tem que ser visto, né? De que forma que o SUS pode dar um atendimento melhor para aquela população que hoje não tem plano de saúde, ou que tem um plano de saúde limitado. Né? Então, a nossa visão é uma visão de futuro, não é uma visão para agora, porque já está acontecendo, né? Já está acontecendo. A saúde é cara, o plano de saúde está muito caro e o consumidor ele não está tendo opção. Se ele sai de um plano procurando um outro mais barato, ele vai ter que deixar de ter algum tipo de atendimento para baratear o custo. Pode ser que aquele item que ele está deixando de lado, ele possa necessitar depois, né? Outro dia eu fiquei sabendo pelas redes sociais que uma pessoa que fez inúmeros exames ligados ao diabetes, no mês seguinte o plano simplesmente acabou com o contrato. Então, isso daí é uma abusividade enorme, né? Se isso acontece, o consumidor tem que entrar com uma ação. Por quê? Tem que saber por que é que deixou. A deputada Andréa Werner, aqui na casa, ela vive denunciando, inclusive aqui nos programas da TV Alesp, de que muitas famílias com crianças autistas tiveram o contrato cessado unilateralmente. Isso pode? Na verdade, não pode. Não pode. Uma vez que tem um plano de saúde, um contrato, tem que saber o que está coberto. Lógico que se tiver descoberta a questão do autista, não vai ter aquela cobertura. Mas o plano de saúde, ele não pode rescindir de forma unilateral. Mas isso é o que mais acontece. Uma informação. Nós sabemos que não pode, nós sabemos que a ANS está ali para poder receber as denúncias dos consumidores, isso é importantíssimo, e sempre pensar que tem os órgãos de defesa do consumidor e a justiça, né, para que o consumidor possa ser amparado. Então, tem muitas patologias que os planos de saúde não querem cobrir e são obrigados, né, depois que a justiça intervém.
Então, o consumidor não deve desistir, ele deve sempre estar reclamando, sempre que possível, tendo a orientação dos órgãos do consumidor, de defesa do consumidor, e indo para a justiça, né? Hoje é a única forma de você manter o teu plano que foi rescindido unilateralmente, sem qualquer tipo de informação. Através da justiça. Através da justiça. É outra coisa. O plano de saúde ele não pode encerrar simplesmente. Ele tem que avisar com uma antecedência de 30 dias, explicar o motivo que está sendo cancelado, e o consumidor tem que ter o contrato. Parece incrível, Renata, mas até hoje os consumidores não têm o contrato físico ali para poder estar olhando. Né? Então tem que ter o contrato, porque é uma necessidade, você nunca sabe. Eu posso ligar hoje na minha operadora e falar assim, eu quero uma cópia do meu contrato? Pode ligar e eles têm 30 dias para te entregar esse contrato. Né? E aqueles que têm, por exemplo, contratos por meio de empresas, pode se pedir por meio do RH. Por que falam que o plano de saúde vai ficar muito mais caro agora na próxima década? Principalmente porque nós temos aí novos medicamentos a caminho, novos estudos, novas drogas sendo introduzidas no mercado. Mas não são isso também... traz, né, Renato, um grande estudo por trás. Isso sim, mas não é também a questão de novas leis que estão entrando em vigor ou regulamentações que estão abrindo essa brecha para os planos de saúde? Bom, esse é um outro ponto. Né, que estão abrindo brechas para os planos de saúde, nós sabemos que está abrindo brechas, por exemplo, para que o profissional, o médico, principalmente, ele não consiga estar fazendo o encaminhamento que ele deve, né, ele está sendo, vamos dizer, limitado, né, e a gente sabe que isso vem acontecendo, mas o consumidor tem que estar preparado. Né, porque ele não entende todo esse contexto. Nós, consumidores, temos que começar a acompanhar melhor tudo isso, porque nós só percebemos na hora que a gente vai utilizar, na hora que a gente realmente não conseguir pagar, ou vai precisar daquele procedimento e é negado. Né? Então, nós sabemos que as próximas décadas vai trazer um custo enorme. Como eu estava falando, são novos medicamentos que levam anos, né? Às vezes décadas, e que acabam sendo trazidos para o mercado, novos procedimentos, novas máquinas entrando. Né? Então, tudo isso, se você fizer a composição, o custo é elevado e vai repassar para o consumidor, evidentemente. Mas tendo o apoio de deputados, isso ajuda bastante. Sem dúvida nenhuma. Agora, os deputados, eles têm que estar acompanhando, eles têm que estar interagindo com consumidores e empresas, até para poder saber de que forma ele vai poder estar apoiando, ajudando, intervindo, né? Porque isso pode ser feito também uma intervenção, né? No bom sentido, chamando para as audiências públicas, tentando explicar, fazendo com que as empresas, consumidores, por meio de audiências públicas, entendam realmente o que está acontecendo. Inês, para encerrar, o que o consumidor deve evitar no momento que ele vai adquirir um plano de saúde ou mesmo trocar? Bom, e quais os tipos existentes e quais as pegadinhas? Bom, primeira coisa é saber que tipo de doença que tem na família, saber se vai utilizar aquele plano para alguma determinada patologia ou não, isso é importante. Tem que informar. Tem que informar. Outra coisa também, você porque não a empresa pode mentir. Se negar. Você não pode mentir. Por quê? Se você preenche aquela ficha de saúde, você mente, né, que você tem uma determinada doença, é lógico que muitas delas aparecem depois, né, alguns anos depois, ou mesmo já esteja ali instalado e só se perceba depois, mas hoje há meios de se saber quando é que uma doença se inicia, né, uma doença pré-existente, tudo. Então, não adianta mentir na ficha, né, minimizar o problema que você tem, porque, como a gente estava falando, os dados da sua saúde são compartilhados, a empresa, então, não vai dar cobertura para aquele tipo de evento. Então, é uma cardiopatia que, às vezes, você deixa de colocar. E a questão do plano, aquele que você paga a parte, como que chama? Sim, aquele que você está falando, você tem um plano de saúde e o que você precisar, você vai estar pagando separadamente. Né? Agora também me falhou a memória, mas é o seguinte, você não sabe quanto que você vai pagar. Né? Então, se você precisar usar... Ele é mais barato, só que a conta chega depois. Você não usa. Agora, quando você usa o quê? Para consultas ou coisas pequenas e tudo. Por adesão, seria isso? Não, é outro nome. Agora a gente vai lembrar. Mas o que acontece? O consumidor, ele vai ter ali
um plano de saúde barato, né, mas que não vai dar cobertura para aqueles procedimentos que você precisa. E às vezes você tem uma internação, você tem uma doença que precisa ter ali acompanhamentos diversos, ou mesmo usar ressonância, ou uma cirurgia que não está coberto. E aí você vai ter que pagar separado. E qual o custo disso? Qual o custo? Você não sabe. Então, quer dizer, o barato acaba saindo caro, de qualquer maneira, porque você vai ter que pagar separadamente todos esses custos. Então, precisa ter muita atenção em relação a isso. Com certeza, com relação a isso. E outra coisa também, Renata, saber se você tem ali alguma doença na família, né, que é genética, que você pode também ter. Então, tem que pensar em tudo. Você tem que colocar ali na ponta do lápis uma lista, né, do que você precisa hoje, do que você pode ter de doenças para poder fazer a composição. Você vai precisar só de um atendimento ambulatorial? Tua saúde é boa, né? Mas sabe que as coisas são imprevisíveis. De repente, você precisa de uma internação, não tem cobertura. Então, tem que se avaliar isso também. Mas, às vezes, o consumidor não consegue pagar mais do que um plano ambulatorial. Onde os gastos são compartilhados, exatamente. Né? Então, quer dizer, cada família tem que avaliar o quanto pode pagar, de que forma que ele vai poder estar pagando e saber que existem os riscos, né? Os riscos podem acontecer. Né? Que dica qual a mensagem final que você deixa para o consumidor? Olha, eu acho que o consumidor ele tem aí uma grande jornada pela frente, né? Que é aprender novamente as regulamentações que estão por vir, as novas leis, acompanhar toda essa sociedade, essas mudanças contemporâneas, né? A inteligência artificial, a engenharia social. A engenharia social. Então, tudo isso o consumidor ele vai ter um grande desafio pela frente, né? E eu acredito que ele, sabendo o que está por vir, ele vai acompanhar melhor e vai participar mais também de tudo isso, né? Fica a dica. Muito obrigada, Maria Inês. Muito obrigada eu por ter vindo aqui hoje, pelo seu convite. Hoje, no podcast da Alesp, nós tivemos o prazer de conversar com a membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, doutora Maria Inês Dotti. Maria Inês, muito obrigada, volte sempre. Todos aqui gostam muito das suas indicações, das suas explicações, são fundamentais. Obrigada, Renata, e obrigada a todos. O podcast da Alesp fica por aqui. Fique sempre ligado conosco. Olha, os nossos podcasts vão ao ar sempre de segunda a quinta, às 20h. Você também nos assiste nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Até mais!